Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o dia, a hora, a oportunidade para poder chegar aonde é que você esteja. Eita coisa boa, muita coisa boa dentro de pouco tempo. Grande realização, nobres senhores. Receba aí o meu A de abraço, meu F de fortalecimento, meu S de saudade. Eita coisa boa, vamos que vamos aqui ao direito à informação. Direito à informação. Aqui você tem direito a estar recebendo aí o conhecimento, o entretenimento, recebendo aí a oportunidade do direito à informação. Nobres senhores, mete o dedo logo abaixo, se inscrevendo e fortalecendo. Levanta da poltrona, folgado. Vamos que vamos à continuidade sobre o direito do trabalho. Direito do trabalho. Vamos falar acerca de horas extras. São aquelas que ultrapassam o que? A jornada fixada por lei, convenção coletiva, sentença normativa ou contrato individual de trabalho. O acordo de prorrogação de horas, ela tem o seu conceito, que significa, em primeiro lugar, o ajuste de vontade entre empregado e empregador, tendo por fim o que legitimar a prorrogação da jornada normal. Em segundo lugar, significa o documento escrito no qual se materializa a vontade das partes para fim acima mencionado. A forma de acordo escrito e se individual, basta um documento assinado pelo empregado, expressando a sua concordância em fazer horas extras. E se tratando-se de ajustes entre sindicatos e empresa, a forma será a convenção coletiva ou o acordo coletivo. O cabimento é cabível para todo empregado, como regra geral. Todavia, há exceções, que deve ser respeitadas o fundamento legal na CLT no artigo 59, que declara que a duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares, em número não excedente de 2, mediante acordo escrito entre empregador e empregado, ou mediante convenção coletiva de trabalho. A duração, o acordo é o contrato. Se é prazo determinado, sua duração terminará o quê? Com o termo final, previsto entre as partes. Se sem prazo indeterminado, sua eficácia entender-se-á durante toda a relação de emprego. O distrato, sendo de natureza contratual, pode ser desfeito pelos mesmos meios com os quais se constitui, ou seja, o distrato altera bilateral e que deve ser expressa. Os efeitos de acordo são salariais, isto é, a obrigação do pagamento de adicional de horas extras de pelo menos 50%, regido pela Constituição no artigo 7º, e materiais, isto é, a faculdade que dele resulta para o empregador e é a correspondente obrigação assumida pelo empregado, de que desenvolvido o trabalho, prorrogado por até 2 horas. Quanto à denúncia, é o ato pela qual uma das partes da relação de emprego da ciência a outra da sua decisão de não mais continuar cumprindo os termos de uma obrigação estipulada, no caso de acordo de prorrogação de horas extras. Denúncia é a comunicação que uma das partes faz à outra, dando ciência de que não pretende mais o prosseguimento do acordo para fim de limitação do trabalho às horas normais. Recusa do cumprimento do acordo pelo empregado. Os efeitos da recusa o sujeitam à mesma disciplina de todo o contrato de trabalho. Com o acordo, ele obriga-se a fazê-la quando a convocado. Esse conceito de sistema de compensação de horas consiste na distribuição das horas de uma jornada por outra ou outras jornadas diárias do quadrimestre. Em Lei 9.601 de 98,
Com o sistema de compensação, o empregado fará até 2 horas prorrogadas por dia. Artigo 59, parágrafo 2º. A compensação de horas prevista na CLT significa que durante o quadrimestre que servirá de parâmetro, as horas, além das normais, serão remuneradas, sem adicional de horas extras, completadas nos 120 dias. O empregador terá que fazer o levantamento do número de horas nas quais o empregado trabalhou durante esse período. Se esse número não ultrapassar o limite normal do quadrimestre, não haverá nenhum pagamento adicional a ser efetuado. No entanto, se ultrapassar, o empregador terá que pagar as horas excedentes com adicional. Nesse caso, como haverá reflexo sobre pagamentos já efetuados nos meses anteriores do quadrimestre, a empresa estará obrigada, na ocasião, completar o que? As diferenças. A natureza das horas compensadas são horas extraordinárias, não remuneradas em adicional. A forma, no artigo da Constituição, no artigo 7º, inciso 8º, admite compensação de horas através de acordo ou convenção coletiva. A inobservância da forma escrita prejudicará o que é a eficácia do acordo do enunciado conforme 85 do TST, no Tribunal Superior do Trabalho. Os mesmos critérios adotados para o acordo de prorrogação devem ser observados no sistema de compensação, quanto à duração, o distrato que será bilateral e a denúncia cabível aqui também. As horas extras no caso de força maior. Força maior é o acontecimento imprevisível e inevitável para a qual o empregador não concorreu. Artigo 501 da CLT. Nesses casos, a lei permite horas extras. Artigo 61 da CLT. Seria também improvável, o que estaria no futuro ou presente, dependendo do caso concreto. Mas haverá situação que será inevitável, imprevisível e improvável. As horas extras para conclusão de serviços inadiáveis são as que devem ser concluídas na mesma jornada de trabalho. Não podem ser terminadas na jornada seguinte sem prejuízo. Basta a ocorrência do fato, o serviço inadiável, para que as horas extras possam ser exigidas do empregado em número máximo de até 4 por dia, remuneradas com adicional de pelo menos 50%. As horas extras para reposição de paralisação. A empresa pode sofrer paralisações decorrentes de causas acidentais ou de força maior. O artigo 61, parágrafo 3º da CLT, autoriza a empresa a exigir a reposição de horas durante os quais o serviço não pode ser prestado mediante prévia concordância e durante um máximo de 45 dias por ano, com até 2 horas extras por dia. Excluídos, então, da proteção legal da jornada do trabalho, nem todo o empregado é protegido pelas normas sobre a jornada diária de trabalho. As exclusões operam-se em razão da função, são os casos do gerente, artigo 62 da CLT, e do empregado doméstico, Lei 5.859 de 72. As horas extras ilícitas são as prestadas com violação de modelo legal. São as que conferem disciplina prejudicial, CLT, artigo 9. A ilicitude pode caracterizar-se pelo excesso da limitação das horas, pela falta de comunicação, e quando são prestadas em trabalho no qual é vedado que a prorrogação. Entre essas, temos a classificação dos adicionais. Classifica-se em fixo, quando invariáveis, progressivo, quando variáveis de forma gradativamente crescente, na medida de elevação do número de horas extras na jornada diárias, fracionáveis, quando fixadas em valores que representam uma fração daquele que é previsto, como ocorre no sistema de sobreaviso e prontidão do trabalho ferroviário. A redução da jornada com diminuição do salário é inquestionável, lícita, uma vez que a Constituição Federal permite negociação, a redução da jornada. Os intervalos especiais
além de gerais intervalos interjornadas e interjornadas entre duas jornadas, deve haver um período mínimo de 11 horas. A jurisprudência assegura o direito à remuneração como extraordinária das horas decorrente da inobservância desse intervalo pela absorção do descanso semanal. Vale dizer que os empregados têm o direito de 24 horas do repouso semanal, mais a 11 horas de intervalos entre duas jornadas. Quando o sistema de revezamento da empresa provocar a absorção, a lei obriga um intervalo de 15 minutos. Quando o trabalho é prestado por mais de 4 e 6 horas, será de 1 a 2 horas nas jornadas excedentes de 6 horas. Eles não são computados na duração da jornada, salvo alguns casos especiais. Repouso semanal remunerado é a folga que tem o empregado após determinado número de dias ou horas de trabalho por semana, medida de caráter social, higiênico e recreativo, visando que a recuperação física e mental do trabalhador. É folga paga pelo empregador. Em princípio, o período deve ser de 24 consecutivas, que deverão coincidir preferencialmente num todo ou em parte também o domingo. Entretanto, as férias. O período de férias anuais deve ser de 30 dias corridos, se o trabalhador não tiver faltado injustificadamente mais de 5 vezes ao serviço. O período aquisitivo admitido na empresa, o empregado precisa cumprir um período para adquirir o direito a férias, é denominado período aquisitivo. É de 12 meses, conforme a CLT, no artigo 130. A perda do direito, nos casos de afastamento, decorrente de concessão pelo INSS de auxílio-doença previdenciário ou acidentário. O empregado perde o quê? O direito às férias, quando o afastamento ultrapassar 6 meses. Então lembre-se bem, funcionário afastado para efeitos previdenciários, que ultrapassar 6 meses, ele perde a garantia às suas férias. Contínuos ou descontínuos, no afastamento até 6 meses. O empregado terá integralmente assegurado o direito às férias sem nenhuma redução, considerando-se que não faltou ao serviço. CLT, artigos 131 a 133. A licença por mais de 30 dias fulmina o direito. A paralisação da empresa por mais de 30 dias também. O período concessivo. O empregador terá de conceder as férias nos 12 meses subsequentes ao período aquisitivo. Período esse que se dá o nome de período concessivo, não o fazendo sujeita-se à sanção. Artigo 134. A remuneração será a mesma como se estivessem em serviço, coincidindo com o do dia da concessão acrescida de 1/3 da Constituição, artigo 7º, inciso 7º da Constituição. Férias vencidas são as que se referem a período aquisitivo já completado e que não foram ainda concedidas ao empregado, na cessação do contrato de trabalho, qualquer que seja a causa, seja devida ao empregado. A remuneração simples ou em dobro, conforme caso, corresponde ao período de férias, cujo direito tem adquirido. Artigo 146 da CLT. Férias proporcionais se refere ao pagamento em dinheiro na cessação do contrato de trabalho pelo período aquisitivo não completado, em decorrência da decisão, em se tratando de empregados com mais de 1 ano de casa. Aplica-se o disposto no artigo 146, parágrafo único da CLT. No caso, por exemplo, de cessação do contrato de trabalho após 12 meses de serviço, o empregado, desde que não haja sido demitido por justa causa, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, de acordo com o artigo 130, na proporção de 12 por mês de serviço, na fração superior a 14 dias. Para empregados com menos de 1 ano de casa, a norma aplicável é o artigo 147. O empregado que for despedido sem justa causa ou cujo contrato se extinguiu em prazo predeterminado,
antes de completar 12 meses, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias de conformidade com o artigo anterior. A prescrição, extinto o prazo de 2 anos, o prazo para ingressar com o processo judicial e durante a relação de emprego é de 5 anos. A prescrição durante o vínculo empregatício é contado a partir do fim do período concessivo e não do período aquisitivo. As férias coletivas podem ser concedidas a todos os trabalhadores, a determinados estabelecimentos ou somente a certos setores da empresa, para serem gozadas em 2 períodos anuais, nenhum deles inferior a 10 dias. Artigos 134 e 135 da CLT. Salário. O conceito de salário é o conjunto de percepção econômicas devidas pelo empregador ao empregado, não só como contraprestação do trabalho, mas também pelos períodos em que estiver à disposição daquele aguardando ordem, pelos descansos remunerados, pelas interrupções do contrato de trabalho ou por força de lei. Não tem natureza salarial as indenizações, a participação nos lucros, os benefícios e complementações previdenciárias e os direitos intelectuais. Salário por tempo é aquele pago em função do tempo no qual o trabalhador foi prestado ou empregado, permaneceu à disposição do empregador, ou seja, a hora, o dia, a semana, a quinzena e o mês, excepcionalmente, um tempo maior. Salário por reprodução é aquele calculado com base no número de unidades produzidas pelo empregado. Cada unidade é retribuída com um valor fixado pelo empregador antecipadamente. Esse valor é a tarifa. O pagamento é efetuado calculando-se ao total das unidades multiplicadas pela tarifa unitária. Salário por tarefa é aquele pago com base na produção do empregado. O empregado ganha um acréscimo no preço da tarefa ou é dispensado quando cumpre as tarefas do dia do restante da jornada. Os meios de pagamento do salário pode ser pago que em dinheiro e a forma normal, em cheque ou depósito bancário e em utilidades. A periodicidade de pagamento deve ser pago em período máximo de 1 mês, salvo comissões, porcentagens e gratificações. Artigo 459 está registrado na CLT como o dia do pagamento, o 5º dia útil do mês subsequente ao do vencimento. Inalterabilidade. Não pode o empregador fazer alterações inalteráveis sem o consentimento do empregado. Mesmo com a anuência do empregador, serão consideradas nulas as cláusulas prejudiciais. Entretanto, estipulação do valor. Estipular o quê? O valor significa fixar a quantia a ser paga ao empregado. Aplica-se o princípio da autonomia da vontade. Artigo 444. O princípio sofre limitações, uma vez que há um valor mínimo a ser fixado e há correções salariais imperativas e gerais. O salário mínimo é o menor valor da contraprestação devida e paga pelo empregador a todo trabalhador para que atenda às suas necessidades básicas e as de sua família em moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. O salário profissional denomina-se assim aquele fixado como um mínimo que pode ser pago a um determinada profissão. O piso salarial é o valor do mínimo que pode ser pago em uma categoria profissional ou determinadas profissões. Numa categoria profissional expressa-se com um acréscimo sobre o salário mínimo. É fixado por sentença normativa ou convenção coletiva. O salário normativo é aquele fixado em sentença normativa, proferida em dissídio coletivo pelos tribunais do trabalho. Expressa-se como forma de garantir os efeitos do reajustamento salariais coletivo, porque impede a admissão de empregados com salário menores que o fixado por sentença. Salário de função é aquele garantido por sentença normativa
com o mínimo que pode ser pago ao empregado, admitido para ocupar vaga aberta por outro empregado despedido sem justa causa. Abono significa adiantamento em dinheiro, antecipação salarial pago pelo empregador. Integram um salário registrado na CLT 457, parágrafo 1º da CLT. Os adicionais é um acréscimo salarial que tem como causa o trabalho em condições mais gravosas para quem o presta. Em nosso direito são compulsórios os adicionais por horas extras, artigo 59 da CLT, por serviços noturnos, insalubres, perigosos, e ainda por transferência de local de serviço, salvo os adicionais de insalubridade e periculosidade entre si. Os demais bens como esses são cumulados. As comissões é uma retribuição com base em percentuais sobre os negócios que o vendedor efetua, ou seja, o salário por comissão. As gratificações são somas em dinheiro de tipo variável, outorgadas voluntariamente pelo patrão aos seus empregados, a título de prêmio ou incentivo para lograr a maior dedicação e perseverança desse. O 13º salário é uma gratificação compulsória por força de lei e tem natureza salarial. Foi criado pela Lei 4.090 de 62, como um pagamento a ser efetuado no mês de dezembro e no valor de uma remuneração mensal para o empregado que não trabalha todo o ano. Seu valor é proporcional aos meses de serviço, na ordem de 1 a 12 por mês, considerando-se a fração ou superior a 15 dias, como mês inteiro, desprezando-se a fração menor. A Lei 4.749 de 65 desdobrou em 2 seu pagamento. A primeira metade é paga entre os meses 2 e 11 e até o segundo até dia 20 do 12. A gorjeta consiste na entrega de dinheiro pelo cliente de uma empresa ao empregado, desta vez que o serviu como testemunho da satisfação pelo tratamento recebido. Os prêmios é um salário vinculados a fatores da ordem pessoal do trabalhador, como a produção, a eficiência. Não pode ser forma única de pagamento, caracteriza-se pelo seu aspecto condicional. Uma vez verificada a condição de que resulta, deve ser pago. Equiparação salarial. O princípio da igualdade salarial é o enunciado com o direito assegurado aos trabalhadores de receberem o quê? O mesmo salário, desde que prestem serviços considerados de igual valor e segundo os requisitos exigidos pelo direito interno de cada país. É garantido o que está registrado na Constituição, no artigo 7º, inciso 30, e disciplinado pelo artigo 461, que exige os seguintes requisitos para a equiparação salarial: trabalho para o mesmo empregador na mesma localidade entre empregados da mesma função, com diferenças de tempo de função não superior a 2 anos, que exerçam trabalho com a mesma produtividade, que tenham as mesmas perfeições técnicas. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, popularmente conhecido FGTS. Esse conceito é uma conta bancária que o trabalhador pode utilizar nas ocasiões previstas em lei, formada por depósitos efetuados pelo empregador. Foi instituído com alternativa para o direito de indenização e de estabilidade para o empregado e como poupança compulsória a ser formada pelo trabalhador, da qual pode valer-se nos casos previstos. O empregado tem direito, quando é despedido sem justa causa ou dá por reincidido o contrato em decorrência de justa causa do empregador, faz jus à mesma indenização de dispensa, além de efetuar o levantamento do depósito recolhido pelo empregador. A indenização corresponderá ao quê? A um acréscimo de 40% do valor dos referidos depósitos. As características gerais: todo empregador é obrigado a efetuar mensalmente depósito no valor de 8% dos salários que paga aos empregados. Incide sobre todos os salários recebidos pelo empregado, incluindo o 13º,
horas extras, gratificações e prêmios habituais ou não. Os valores do FGTS que favorecem o empregado despedido atuam mesmo no sentido de indenização de dispensa. Porém, o empregado pode obter os mesmos recursos de modo desvinculado à dispensa, caso em que estará usando um pecúlio, como na construção de moradia. Os recolhimentos do empregador são compulsórios, se caracterizam como uma obrigação muito próxima à parafiscal. Tem natureza jurídica múltipla diante dos diferentes ângulos de sua estrutura. O levantamento dos depósitos poderá ser levantado nos seguintes casos: por falecimento, doença grave, despedida imotivada, extinção do contrato de trabalho por tempo determinado, aposentadoria como pagamento de prestações da casa própria, liquidação ou amortização de saldo devedor de financiamento imobiliário, ou ainda pagamento total ou parcial do preço de aquisição de moradia própria, conforme normas do Supremo Federal, culpa recíproca ou força maior, fechamento de estabelecimento, falta de depósito por 3 anos, ininterrupto, suspensão do contrato de trabalho do abuso por mais de 90 dias. Segurança e higiene do trabalho. Segurança do trabalho é o conjunto de medidas que versam sobre condições específicas de instalação do estabelecimento e de suas máquinas, visando a garantia do trabalhador contra a natural exposição a riscos inerentes à prática da atividade profissional. A higiene do trabalho é uma parte da medicina do trabalho restrita às medidas preventivas, enquanto a medicina abrange as providências curativas. É a aplicação dos sistemas e princípios que a medicina estabelece para proteger o trabalhador, prevendo ativamente os perigos que, para a saúde física ou psíquica, se originam do trabalho. A eliminação dos agentes nocivos em relação ao trabalhador constitui o objeto principal da higiene laboral. Obrigações da empresa: cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho e instruir os empregados por meio de ordens de serviço relativamente às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, adotar as medidas determinadas pelo órgão regional competente, facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente. Obrigações do empregado: observa-se as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais, e colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos legais envolvendo segurança e medicina do trabalho. Insalubridade: são consideradas atividades ou operações insalubres, aquela que por natureza, condição ou método de trabalho expõe os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Artigo 189 da CLT. O exercício do trabalho em condições insalubres assegura ao trabalhador o direito ao adicional de insalubridade, que será de 40%, 20% ou 10% do salário mínimo regional. Periculosidade: são consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contrato permanente com os inflamáveis ou explosivos em condições de risco, acentuando o artigo 193, o trabalho nessas condições dá ao empregado o direito ao adicional de periculosidade, cujo valor é de 30% sobre o seu salário contratual. Trabalho da mulher e do menor: a proteção do trabalho da mulher, quando não especifica-se por força de igualdade entre homens e mulheres, constitucionalmente assegura a norma trabalhista, se aplicam sem distinção. Quando necessária proteção especial assegurada, põe lei extravagante, esta prevalecerá se for menor de 18 anos. Aplicam-se prioritariamente as leis de proteção aos menores de idade.
É vedada a discriminação de salário por motivo de sexo e de trabalhos insalubres às mulheres que gozam ainda de proteção à maternidade e à aposentadoria. A licença maternidade é o benefício de caráter previdenciário, que consiste em conceder o que a mulher que deu à luz licença remunerada de 120 dias. Os salários maternidade são pagos pelo empregador e descontado por ele dos recolhimentos habituais devidos à previdência. O auxílio maternidade é a prestação única recebida pelo segurado da previdência quando do nascimento de filho. Lei 8.213 de 91. O conceito de menor para os efeitos da CLT, menor é o trabalhador que tem idade entre 12 e 18 anos. Admissão do menor. A Constituição estipula que o trabalhador tem de ter no mínimo 14 anos para admissão ao trabalho, salvo na condição de aprendiz. O menor será considerado capaz para os atos trabalhistas. Desculpa, senhores. A partir dos 18 anos, para ser contratados, deverá ter mais de 16, mas só poderá fazê-lo antes dos 18, mediante o consentimento paterno. O trabalho rural. O conceito é atividade econômica de cultura agrícola pecuniária, reflorestamento e corte de madeira. Nele se inclui o perímetro, o primeiro tratamento dos produtos agrários in natura, sem transformação de sua natureza, tais como beneficiamento, a primeira modificação e o preparo dos produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros e das matérias-primas de origem animal ou vegetal para posterior venda ou industrialização e o aproveitamento dos seus produtos oriundos de operações de preparo e modificações de produtos in natura acima referido. O trabalhador rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, prestar serviço de natureza não eventual. O empregador, sob a dependência desse, mediante o que? O salário. O empregador rural é a pessoa física ou jurídica, proprietário ou não, que explora a atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de preposto e com auxílio de empregados. Equipara-se a empregador rural aquele que executar serviços de natureza agrária, mediante a utilização do trabalho de outro, como empreiteiro e subempreiteiro. A extinção do contrato de trabalho. As formas: por decisão do empregador, dispensa do empregado; por decisões do empregado, demissão, dispensa indireta e aposentadoria; por iniciativa de ambos, acordo; por desaparecimento do sujeito, morte do empregado, morte do empregador, pessoa física e extinção da empresa, do contrato a prazo pelo decurso do prazo fixado ou por dispensa do empregado no curso do vínculo jurídico. A dispensa do empregado é o ato pela qual o empregador põe fim à relação jurídica quanto à sua natureza. É a forma de extinção dos contratos de trabalho. Sua função é desconstitutiva ou desconstitutiva do vínculo jurídico. É um ato receptativo, porque deve ser concedido pelo empregado. A dispensa, com ou sem justa causa, é aquela fundada em causa pertinente à esfera do trabalhador, quase sempre uma ação ou omissão passível de comprometer a disciplina. Dispensa obstativa é destinada a impedir ou fraudar a aquisição de um direito que se realizaria como empregado, permanecesse no serviço, como as dispensas que antecedessem um reajustamento salarial. A dispensa indireta é a ruptura do contrato de trabalho pelo empregado diante de justa causa do empregador. A dispensa coletiva é a de mais de um empregado por um único motivo igual para todos, quase sempre razões de ordem objetivas da empresa, como problemas econômicos, financeiros e técnicos. Estabilidade é o direito do trabalhador de permanecer no emprego, mesmo contra a vontade do empregador, enquanto inexistir uma causa relevante expressa em lei e que permita a sua dispensa. É garantia de ficar no emprego, perdendo-o unicamente se houver uma causa que justifique
A dispensa indicada pela lei classifica-se em geral e especial. A geral só pode resultar de negociação coletiva. A Constituição Federal faculta a dispensa mediante pagamento de indenização, multa de 40%. O especial é a que perdura enquanto existir a causa em razão da qual foi instituída, que coincide com uma condição especial do empregado. Dispensa arbitrária ou sem justa causa. A dispensa arbitrária e justa causa são qualificações diferentes, enquanto a dispensa arbitrária é a qualificação do ato praticado pelo empregador. Justa causa, ao contrário, é da ação ou omissão do trabalhador. A arbitrariedade é daquele, a justa causa é deste. Justa causa considera-se justa causa o comportamento culposo do trabalhador, que pela sua gravidade e consequência torna imediata e praticamente impossível a subsistência da relação de trabalho. A estrutura da justa causa. O elemento subjetivo é a culpa do empregado, já que não será admissível responsabilizá-lo como ônus que suporta se não agiu com imprevisão ou dolo. Os requisitos objetivos são a gravidade do comportamento, porque não há justa causa se a ação ou omissão não representa nada. O imediatismo da rescisão, a casualidade, que é o nexo de causa e efeito entre justa causa e a dispensa, e a singularidade, para significar que é vedado a dupla punição pela mesma justa causa, a justa causa decorrentes de ato instantâneo e de ato habitual. Forma de dispensa. Sua comunicação não é revestida de forma prevista em lei, pode ser meramente verbal. Há convenções coletivas e sentenças normativas prevendo cartas de dispensa. Na CTPS constará apenas abaixo e não o motivo da extinção do contrato. O local do ato, quanto ao local da sua prática, a justa causa ocorrerá no estabelecimento ou fora dele. Prazo para despender. Não há prazo para que o empregador despeça, mas há a exigência já mencionada da imediação entre a dispensa e a justa causa. Deve haver uma proximidade de tempo. Culpa recíproca. Vai designar o que a dispensa de iniciativa do empregador. Verifica-se com o juízo que houver justa causa dos dois sujeitos do contrato. Dano moral. Se o empregado sofrer dano moral, pode pleitear em juízo o ressarcimento através de uma indenização, cujo valor será, em cada caso, um caso, arbitrado pelo juiz. As figuras da justa causa, que tem a sua previsibilidade, que está registrado no artigo 482, improbidade é o ato lesivo contra o patrimônio da empresa ou de terceiro relacionado com o trabalho, furto, roubo, falsificação de documentos e outras avarias. A incontinência de conduta traduz-se pelo comportamento irregular do empregado, incompatível com a moral sexual, é apenas o ato de natureza sexual. O mau procedimento é o comportamento irregular do empregado, incompatível com as normas exigidas pelo senso comum do homem médio e é qualquer ato infringente da norma ética. Negociação habitual é o ato de concorrência desleal ao empregador, ao inadequado paralelo de comércio à sua causa. A condenação criminal sem sursi, quando o réu não é concedido o sursi, em virtude do cumprimento da pena privativa da sua liberdade de locomoção, não poderá continuar no emprego, podendo ser despedido por justa causa. Decídia. Desempenhar as funções com decídia é fazê-lo com negligência. Embriaguez. É justa causa para o despedimento, configura-se em duas formas: pela embriaguez habitual, fora do serviço e na vida privada do empregado, vai desde que transpareça no ambiente de trabalho os efeitos da ebriedade, pela embriaguez no serviço instantânea e que se consuma num só ato, mediante a sua simples apresentação no local de trabalho em estado de embriaguez. A violação de segredo é a divulgação não autorizada das patentes de invenção, método de execução, fórmulas escritas, comercial,
em fim de todo fato, ato ou coisa que de uso ou conhecimento exclusivo da empresa não possa ou não deva ser tornado público, sob pena de causar prejuízo remoto, provável ou imediato à empresa. A indisciplina é o descumprimento de ordens gerais de serviço e a desobediência às determinações contidas em circulares, portarias, instruções gerais da empresa, escritas ou verbais. Quanto à insubordinação, é o descumprimento das ordens pessoais de serviço. A norma infringida não tem caráter de generalidade, mas sim de pessoalidade. Abandono de emprego configura-se mediante a ausência continuada do empregado com ânimo de não mais trabalhar. Ato lesivo à honra e à boa fama é ofensa à honra do empregador ou terceiro, nesse caso, relacionado com o serviço, mediante o que? Os crimes contra a honra, que é a injúria, calúnia ou difamação. A ofensa física é a agressão tentada ou consumada contra o superior hierárquico, empregadores, colegas ou terceiros no local de trabalho ou em estreita relação com o serviço. É extinção por decisão do empregado. Demissão é a comunicação do empregado ao empregador de que não pretende mais dar continuidade ao contrato de trabalho. Não tem forma prevista em lei, mas segundo a Edplax, é descrita e tem feito como certas antecedências, registrado no artigo 487 da CLT. A falta de aviso prévio do empregado que pede demissão autoriza o empregador a reter o saldo de salário se o tiver. A dispensa indireta é a rescisão do contrato por decisão do empregado, tendo em vista justa causa que o atingiu praticamente pelo empregador. Impõe-se imediata ruptura do vínculo, o que equivale aí à necessidade de cessar o trabalho por ato do empregado. A CLT não prevê forma para esse ato. Aposentadoria espontânea. Com a aposentadoria, cessa o contrato de trabalho. Inicia-se um novo vínculo jurídico entre as mesmas partes. 453 da CLT. Impede a soma do tempo de serviço do aposentado que volta a trabalhar para o mesmo empregador. O empregado pode aguardar o serviço, o desfecho do seu requerimento ao INSS. A extinção por iniciativa de ambos, acordo, modo de extinção que resulta da livre disposição dos interessados, e desde que seja o desejo de ambos, não existe a obrigação de pagar a indenização. Nenhuma empresa será obrigada a fazer acordo com o empregado. A extinção dos contratos a prazo. A extinção pelo cumprimento do prazo. Nesse caso, o empregado terá direito ao saldo de salário, 13º vencido ou proporcional, férias vencidas ou proporcionais e saque do depósito do FGTS. A indenização será fixada no acordo ou convenção coletiva que autoriza esse tipo de contratação. O aviso prévio e 40% do FGTS são indevidos. Rescisão de contrato. É a dispensa do empregado antes do termo final, com ou sem justa causa, ou pedido de demissão. Quanto à homologação, é assistência prestada ao trabalhador pelo MT ou pelos sindicatos, para que sejam conferidos aos valores e títulos pagos. É obrigatório a homologação de pagamentos o empregado com mais de um ano de casa. Se o tempo é inferior, vale com a mesma ressalva. Recibo elaborado pela empresa. Os prazos. O pagamento decorrente da rescisão deve ser pago até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato, ou até o 10º dia, contado da falta da notificação da demissão, quando da ausência do aviso prévio, indenização do mesmo ou dispensa do seu cumprimento. Havendo atraso no prazo de homologação, o empregador sujeita-se ao pagamento de multa. O aviso prévio, o seu conceito, é a comunicação da rescisão do contrato de trabalho pela parte que decide extingui-lo, com antecedência a que estiver obrigada e como o dever de manter o contrato após essa comunicação até o decurso do prazo nela previsto, sob pena de pagamento de uma quantia substitutiva, o caso de ruptura do contrato.
Quanto ao cabimento, relaciona-se com o tipo de contrato e com a existência ou não de justa causa. Exige nos contratos por prazo indeterminados. No prazo determinado é inexigível. É cabível a pena na dispensa sem justa causa e no pedido de demissão. Cabível será na dispensa indireta. E quanto à rescisão, se opera em decorrência de culpa recíproca do Tribunal Superior do Trabalho, está no enunciado 14. Os efeitos, sua concessão produz como principal efeito a projeção do contrato de trabalho pelo tempo correspondente ao seu período. Da não concessão resulta efeito sobre as partes. Se é empregado que se omitiu, o empregador terá o direito de reter o saldo do seu salário. Artigo 487, parágrafo 2º, no valor correspondente ao número de dias de aviso prévio não concedido. Se é do empregador, terá de pagar o salário dos dias referente ao tempo entre o aviso que deveria ser dado e o fim do contrato. A natural extinção do contrato após o decurso do prazo, ressalvado as partes de comum acordo, reconsiderá-lo, caso em que o contrato terá seu curso normal. Haverá redução de jornada de trabalho, que se terá 2 horas diárias em dias corridos. A duração é proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo 30 dias. A proporção é a matéria de lei ordinária. Entretanto, senhor, acerca aí dos direitos relacionados aí ao direito coletivo, em relações coletivas de trabalho, entre as relações individuais e coletivas de trabalho, individuais são as que se constituem no âmbito do contrato individual de trabalho, tendo como sujeitos o empregado e o empregador, singularmente considerados aí como objetos, interesses individuais de ambos no desenvolvimento do vínculo do trabalho, do qual são sujeitos. A razão de ser de relações coletivas está na necessidade de união dos trabalhadores para que possam se defender em conjunto suas reivindicações perante o poder econômico, defende os interesses comuns. O sujeito das relações coletivas, o sujeito é o grupo constituído de pessoas abstratamente consideradas, será uma categoria profissional se constituída de trabalhadores e categorias econômicas, se de empregadores. A coalizão é a união não contínua, não é permanente, constitui-se e desfaz, surgiu para um evento, um acontecimento. O poder normativo dos grupos é o poder de criar normas e condições de trabalhos que serão obrigatórios em todo o grupo. Trata-se de procedimento de autoelaboração normativa. Revela-se a importância das relações coletivas de trabalho, desempenhando um papel instrumental, contratual, coletivo do grupo, vinculando os sujeitos coletivos pactuantes. O direito sindical é o ramo do direito do trabalho que tem por objetivo o estudo das relações coletivas de trabalho, e essas são as relações jurídicas que têm como sujeitos grupos de pessoas e como objetos e interesses coletivos. O âmbito do direito sindical compõe-se de 4 partes: organização sindical, representação dos trabalhadores na empresa, conflitos coletivos de trabalho, formas de composição e greve, convenções coletivas de trabalho. Na primeira estuda-se a estrutura sindical do país, na segunda são examinadas as relações coletivas de trabalho nas empresas sindicais, não sindicais e mista. Na terceira é feito o estudo dos conflitos de interesse entre trabalhadores como grupo e empregadores. Na quarta, dá-se relevâncias a convenções coletivas de trabalho que se projetarão sobre o contrato individual. A organização sindical, o modelo sindical brasileiro, como a Constituição de 88, mostra-se com aspecto de autonomia, na medida em que compete aos trabalhadores ou empregadores definir as respectivas bases territoriais. É vedado ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical, não podendo a lei exigir prévia autorização do Estado para a fundação de sindicatos. Entre as categorias profissional, é o conjunto de empregados que, em razão do exercício de uma dada atividade laboral, possui interesses jurídicos e econômicos próprios e coincidentes.
A categoria profissional diferenciada é aquela formada por empregados que exercem funções ou têm profissões regulamentadas por estatuto profissional próprio ou têm condições de vida similares devidas ao trabalho ou à profissão em comum em situação de emprego, na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas, que vai aí distinguir o social, o profissionalismo dos demais trabalhadores. A dissociação de categorias. Não poderá haver na mesma base territorial mais de um sindicato da mesma categoria. É o princípio do sindicato único. A unidade de representação é imposta por lei. O sistema de sindicato único é flexibilizado pela lei através de dissocialização, ou seja, o desdobramento de categorias ecléticas, ou pela descentralização de bases territoriais. As entidades de grau superior, a federação e confederações, artigo 533 a 536. As primeiras situam-se como órgãos também por categoria, superpondo-se aos sindicatos. As confederações posicionam-se acima das federações em nível nacional. Os membros da categoria e sócios dos sindicatos dispõem que é livre a sindicalização, com o que há diferença entre ser membro de uma categoria, situação automática que resulta do simples exercício de um emprego, e ser sócio do sindicato único de categoria, situação que resulta de ato de vontade do trabalhador. Sindicato. O conceito é a associação de membros de uma profissão ou de empregadores destinados a defender seus interesses econômicos e laborais comuns e assegurar o que a representação e a defesa dos associados em juízo. Sua característica principal é ser uma organização de um grupo existente na sociedade. São considerados pessoas jurídicas de direito privado. A diretoria é o órgão colegiado, constituído por um presidente ou outros membros, a quem incumbe no plano interno a organização e a administração do sindicato, e no plano externo a representação e a defesa da entidade perante o poder público e as empresas. A Assembleia é o órgão encarregado de formular o que? As decisões e reivindicações da categoria, representada pelo sindicato, tais como eleições sindicais, pauta de reivindicações, negociações coletivas e greve. Temos aí o Conselho Fiscal, que é o órgão colegiado que tem por finalidade o exame e a aprovação ou rejeição das contas da diretoria e dos demais atos pertinentes à gestão financeira do sindicato. Entre as funções, representa os interesses gerais da categoria e os interesses individuais dos associados relativos ao trabalho, desenvolvendo negociações com os sindicatos patronais relativos ao trabalho. Desenvolve negociações com os sindicatos patronais e as empresas destinadas à composição dos conflitos. Está autorizado o que é arrecadar contribuições para o custeio de suas atividades e execução de programas de interesse da categoria. Presta assistência de natureza jurídica, demanda e juízo na defesa de interesse próprio. Os conflitos coletivos do trabalho, o conceito dá-se quando a reivindicação do grupo de trabalhadores é resistida pelo grupo de empregados contra a qual é dirigida. São de duas espécies, individuais e coletivos. Os primeiros ocorrem entre um trabalhador ou diversos, individualmente considerados, e o empregador, com base no contrato individual do trabalho, são coletivos quando, em razão dos seus sujeitos, que serão grupos de trabalhadores, um lado, e outro de empregadores do outro lado, objetivar em matéria de ordem geral. Os conflitos econômico e jurídico, econômico ou de interesse, são os conflitos nos quais trabalhadores reivindicam novas e melhores condições de trabalho jurídico, são os quais que a divergência reside na aplicação ou interpretação de uma norma jurídica. No primeiro, a finalidade é a obtenção de uma norma jurídica. No segundo, a finalidade é a declaração sobre o sentido de uma norma já existente ou a execução de uma norma que o empregador não cumpre. Autocomposição. Quando os conflitos coletivos são solucionados diretamente pelas próprias partes.
As formas autocompositivas são as convenções coletivas e acordos coletivos acompanhados ou não de mediação. Heterocomposição, quando não sendo resolvida pelas partes, ou são por um órgão ou por pessoa supraparte. As formas heterocompositivas são a arbitragem, o que é a jurisdição do Estado. A negociação coletiva é a negociação destinada ao que é a formação consensual de normas e condições de trabalho e serão aplicadas a um grupo de trabalhadores e empregados, visa o que suprir a insuficiência do contrato individual, cumpre uma principal função, que é a normativa. Assim entendida a criação de normas que são aplicadas às relações individuais desenvolvidas no âmbito de sua esfera de aplicação. Cumpre também função de caráter obrigatório, pois ela pode servir como serve para criar o que eram obrigações e direitos entre próprios sujeitos, estipulando sem nenhum reflexo sobre as relações individuais de trabalho. As convenções coletivas, ela vai tratar de um acordo entre sindicatos de empregados e esse sindicato de empregadores. Vai resultar o quê? De autonomia, de vontade de ambas as partes. Surge como resultado de um ajuste bilateral. Vão andar na mesma carruagem e só perfaz o caso aí de dois contratantes. Combine suas vontades sob a previsão legal da Constituição no artigo 8º, inciso 6º e na CLT no artigo 611. Entre esses acordos coletivos são ajustes entre sindicatos dos trabalhadores em um ou mais empresas. Aplicam-se só a empresa estipulante. É destinada à matéria mais específica. Destina-se a resolver problemas na empresa. Os entendimentos são feitos diretos com o empregador. O contrato coletivo de trabalho é a ampliação dos níveis de negociação para permitir estipulações diretas entre entidades representativas de segundo grau. Seu âmbito não é delimitado. É negociado pelas cúpulas sindicais e empresariais. É um instrumento normativo negociado. Por exemplo, uma empresa com diversos estabelecimentos localizados em municípios diferentes e tem sindicatos diferentes, não terá de fazer um acordo coletivo com cada sindicato. Poderá desenvolver o que é uma só negociação direta com entidade sindical de grau superior, visando um instrumento normativo abrangente a todos os municípios. Temos aí o conteúdo obrigacional e o conteúdo normativo da convenção coletiva. O conteúdo obrigacional é constituído nas cláusulas que tratam de matérias que envolvam o que os sindicatos pactuantes, e o normativo envolve matéria que atinge os representantes pelo sindicato. Assim, uma cláusula prevendo uma multa sobre o sindicato que descumprir a convenção tem caráter obrigacional. Já uma cláusula que assegura um aumento salarial para toda a categoria tem natureza normativa. Relacionado à greve, é a suspensão temporária do trabalho, é um ato formal, condicionado à aprovação do sindicato mediante a assembleia. É uma paralisação dos serviços que tem como causa o interesse dos trabalhadores. É um movimento que tem por finalidade a reivindicação e obtenção de melhores condições de trabalho ou cumprimento das obrigações assumidas pelo empregador em decorrência de normas jurídicas ou do próprio contrato de trabalho, definidas expressamente mediante indicação formulada pelos empregados ou empregador, para que não haja dúvida sobre a natureza dessas reivindicações. A natureza jurídica em fundamentos, como direito, funda-se no princípio da liberdade de trabalho. Quanto ao direito positivo, sua natureza é apreciada sob dois ângulos. Nos países em que é autorizado, é o direito ou a liberdade. Nos países que proíbe, é tida como delito, uma infração penal. Quanto aos seus efeitos sobre o contrato de trabalho, a greve é uma suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, não é uma forma de extinção. A boicotagem significa fazer oposição, obstrução ao negócio de uma pessoa, falta de cooperação. A sabotagem é a destruição ou inutilização de máquinas ou mercadoria pelos trabalhadores como protestos violentos contra o empregador, danificando bens da sua propriedade.
piquetes são uma forma de pressão dos trabalhadores para completar a greve, sob forma de tentativa de dissuadir os recalcitrantes que persistirem em contínuas trabalhando. O procedimento da greve, a fase preparatória, prévia à deflagração, é obrigatória a tentativa de negociação, uma vez que a lei não autoriza o início da paralisação, a não ser que depois de frustrada a negociação. A Assembleia Sindical será entre trabalhadores interessados que constituirão uma comissão para representá-lo, inclusive se for o caso perante a Justiça do Trabalho. O aviso prévio não é lícito a greve surpresa. O empregador tem o direito de saber antecipadamente sobre futura paralisação. As garantias dos grevistas. O emprego dos meios pacíficos tendentes a persuadir os trabalhadores a aderirem à greve. Arrecadaram que fundos e a livre negociação do movimento é vedado à empresa adotar meios para forçar o empregado ao comparecimento ao trabalho. Os grevistas não podem proibir o acesso ao trabalho daqueles que quiserem fazê-lo. É vedada a rescisão do contrato durante a greve não abusiva, bem como a contratação de substitutos. Os salários e obrigações trabalhistas serão regulados por acordo com o empregador. O lockout é a paralisação das atividades pelo empregador para frustrar negociações coletivas ou dificultar que o atendimento das reivindicações dos trabalhos. É vedado aí no artigo 17. E os salários durante eles são devidos. Entretanto, nobre senhor, até o próximo assunto, que daremos continuidade sobre o direito público do trabalho a seguir, estaremos aí discorrendo aí sobre os direitos e deveres de empregados e empregadores. Nobres senhores, está aí o nosso aspecto no direito da parte geral do direito do trabalho. Um O de obrigado e um F de fortalecimento. Ei, não se esquece não, levanta da poltrona, folgado, se inscreva no canal, ajuda a fortalecer. Um grande O de obrigado, um de abraço para todos vocês.